A minha vida mudou depois que eu conheci o jiu-jitsu e eu acho que é tudo através do Royce e da família dele. O melhor piloto de prova justamente para levar o esporte onde está hoje em dia, quer dizer, principalmente divulgar o jiu-jitsu, né? And Royce was the poster boy for that. He was their vehicle. He was the guy that stepped in the cage and actually put it on the line and was successful. Eu vejo o Royce como um divisor de águas, não no MMA, na história das artes marciais, né? A gente vinha até o primeiro UFC com uma cultura muito calcada na história, na memória de Bruce Lee, dos filmes de Kung Fu, e Bruce Lee acabou fazendo filme em Hollywood também, e era o que a gente tinha assim, de mais atual, de técnica, e os americanos seguiam muito aquilo, né? O Kung Fu, o Karatê, era muito cultuado na América. Quando chega, de repente, o UFC, pelas mãos do Rorion e o Royce ali como protagonista, como representante da família Gracie, né? Ele começa a mostrar uma arte que ninguém conhecia, que era o jiu-jitsu, o jiu-jitsu Gracie, e surpreende o mundo, né? Logo no primeiro evento. Quando o Royce entrou, foi unânime todo mundo achar que ele não teria a menor condição de vencer nenhuma luta. Um cara que não tinha cara de lutador, né? Franzino, bem magro, mais leve que todos os outros adversários. Todo mundo achou que ele não tinha a menor chance. E quando ele foi vencer no 1-1, né, e conquistou o primeiro, todo mundo mudou de opinião. Estava, vamos dizer, no peso certo. Não era tão pesado, não era tão leve. Meu pai confiava, meu irmão, o Rorion, confiava. O Rorion ligou para meu pai, perguntou ao Royce: o que você acha de botar o Royce? Poderia ser outro irmão, mais pesado, mais forte, mas a impressão não seria a mesma, o impacto, quer dizer, não seria o mesmo. O intuito do Rorion era justamente de mostrar que o jiu-jitsu era mais eficiente das artes marciais. E colocando um cara como o Royce, franzino, lutando com gigantes e vencendo todas as lutas, aquilo ali foi sensacional, foi realmente incrível. A primeira lembrança de tatame é na academia da Rio Branco, lá no centro da cidade, brincando com meus irmãos. A gente ia para a academia para brincar, não era para tomar aula todo dia. Se tomasse uma aula, era a meia horinha de aula, uma aula particular, com o Rickson, com o Carlinhos, com o Rorion, com o Helson, os irmãos mais velhos, né? Mas a gente ficava lá horas brincando, ajudando, limpando, ajudando, dobrando kimono, dobrando toalha. Então o exemplo estava todo ali dentro. Todo mundo come de uma maneira, todo mundo faz o jiu-jitsu, pratica o jiu-jitsu. Tudo ao redor ali, não tinha muita influência de fora. Nós tínhamos, claro, os amigos de escola, tinha os amigos de edifício, de prédio, da rua. Mas o fim de semana a gente ia para a fazenda, lá para Petrópolis, ficava com os primos, com os irmãos. Então a influência está toda ali dentro. Não conhecia muito lado de fora. O que eu posso dizer, que eu me lembro agora mesmo sobre o Royce, sobre a luta, não tenho o que falar, que ele sempre finalizava todo mundo, mas uma coisa que marcou bem, assim, não só eu, como muita gente, com certeza, quando ele entrava em trenzinho com a família dele, entendeu? Quando entrava todo mundo com a mão no ombro, ali, toda a família unida, é uma coisa que é legal de ver, né? A união da família, todo mundo entrando junto, entendeu? Dando aquela força, o pai, todo mundo ali, o Hélio, o Rickson, o Gracie, todo mundo ali, aquilo ali é uma coisa que marcou muito, com certeza, aquilo ali é uma motivação a mais. O Royce é o cara que começou tudo, né? Eu acho que ele é um dos caras que a gente tem que tirar o chapéu, assim, né? A família toda, né? A família toda deles, né? Óbvio, foram eles que praticamente inventaram esse jiu-jitsu moderno e tal, mas o Royce foi, assim, o cara que entrou dentro de um octagon com caras pesados, com atletas, assim, né? Caras muito maiores do que ele. Foi lá e mostrou por A mais B que o cara era macho, que ganha, né, na mão seca. Um cara fantástico. O Royce é um cara que eu tiro o chapéu.
Começamos a ir para Copacabana, onde tinha aula de criança. Tinha mais uma garotada da mesma idade. Foi quando a gente começou a tomar aula com o Hollis. Durante bastante tempo, nós três, eu, o Hollis e o Hulk, a gente entrava no ônibus, garoto, ia para Copacabana, tomava aula e voltava. Foi quando mais ou menos o Hollis faleceu. Nós voltamos para a cidade. Voltamos para a cidade para tomar aula particular de novo na cidade. Não só a tomar aula, mas já começamos a dar uma aula. Começamos a dar aula devagarinho, começava a dar aula particular. Os irmãos já deixavam a gente, aqui, ó, dá essa aula para mim aqui, eles ficavam assistindo, já dava instrução, ensina isso, isso e isso. Quando foi mais ou menos com 17 anos, numa das visitas ao Brasil, o Rorion me convidou, falou, tá a fim de ir? Vamos embora, vem para os Estados Unidos. Eu falei, vou, tô de mala pronta já, vamos embora. A praia fica pra cá, 3 milhas da praia nós estamos. E daqui tu vê, daqui a pouco começa a limpar um pouco, você vê até Malibu. Paz, não escuta nada, não tem aquele barulho de trânsito. É o que eu gosto daqui, ó. Lembra bastante o Brasil. Não falava uma palavra, não entendia nada, não falava nada. Ele me ensinou a falar 3 palavras, stop like this. E comecei a dar aula. Para, é assim. E mostrava para o aluno como faz. Comecei a dar aula na garagem com ele, devagarinho. Fala, parceiro. Vou dar aula para meus amigos aqui de Hollywood. David Elliott, Simon Mirren, Jetsons. Take it home with you. Stop right there. Don't move. Nobody move. Nobody move. Don't move. Really? Hold on. Keep your hands to yourself. Now hold your own collar. Protect your neck, right? Hold your, let go of his hand, because that hold his wrist. Hold his wrist. Hold his wrist, just. I mean, watch what he'll do. Relax, 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 relax. He'll lift the arm up. You follow him. Now your arm is straight. It's up. He's gonna swing for the arm lock. Let it go. Abandon that. He moved the arm away. Let it go. Right. Okay. Keep your hands to your neck over here. Protect your neck. Right. Get ready to hold. If he grabs your collar, then you grab his wrist. But don't lift it up. Right. And I believed in the Gracie system. I believed in Brazilian Jiu-Jitsu, which they called Gracie Jiu-Jitsu here. And I thought that Royce had a skill set and the technique to be able to beat those big guys because they didn't understand what he was doing. Dando aula na garagem, nós nunca fizemos propaganda. Então era tudo na base do o amigo traz um amigo. Então tem sempre um amigo que falava, ó, treino karatê, treino judô, treino luta livre. E o meu professor, o meu amigo que treina, o meu amigo que dá aula, que ensina, meu outro professor, falou que não acredita nesse negócio de vocês muito não. Só tem uma maneira de descobrir. Traz ele. Depois ele quer vir fazer uma brincadeira. Os convites eram vários. Aí os caras vinham. Quero ver, você faz o teu negócio, eu faço o meu.
Aí tinha uns que queriam fazer mais forte, fazer uma vale tudo, tinha outros que queriam só fazer um treino. O pessoal do judô, não, que eu não acredito, vamos fazer um treino só. Tinha um pessoal de karatê que queria vir para trocar soco, então vamos, faz o teu que eu faço o meu. Quando abri uma academia, a mesma coisa continuou. Sempre tem um aluno que tem um amigo, que quer vir, quer provar, quer testar, não confia. Nós dizemos que o nosso estilo é o melhor estilo de arte marcial, o mais completo. Não digo que sou invencível, não digo que se eu tomar um soco eu não vou cair. Mas eu acredito que eu consigo dominar o adversário. Não só dominar o adversário, mas não vou bater no adversário, não preciso arrebentar a cara do adversário. É um jeito mais humano, vou controlar o adversário, vou botar ele no estrangulamento, numa chave de braço, vou fazer ele pedir para parar, sem ter que arrebentar a cara dele. Então os outros vinham. Não, quero ver, faz isso comigo então. Como é que tu vai conseguir me controlar sem me machucar? O pessoal do karatê, tá? Quando não acreditava. E tinha sempre um querendo testar. Bom, mas tinha sempre a espada afiada e limpa. O Royce foi uma pessoa primordial no esporte, né? Entrou ali, um cara que nunca tinha competido, né? Tinha somente sido trabalhado dentro da família, entrou ali já na jaula, já dentro do octógono, já brigando, lutando com leões, né? E ele ali mostrou que a técnica do jiu-jitsu é uma das poucas artes que você consegue um cara pequeno lutar contra um cara grande e ainda ter a possibilidade de vencer, né? Isso não acontece nas outras artes. Então ele pôde provar a eficiência do jiu-jitsu. E ele confirmou que ele era um grande lutador e que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial, né? Naquele momento era a melhor arte marcial, ele comprovou aquilo e todo mundo começou a ver o Royce de outra maneira, né? Não era o franzino que ia apanhar dos grandões, pelo contrário, viu que ele era realmente um artista marcial do mais alto nível e começaram a mudar, ele começou a ficar mesmo com todo mundo, o cara a ser batido, né? O Royce passou a ser o cara a ser batido, todo mundo passou a treinar para no mínimo não ser finalizado pelo Royce. Well, I think Royce epitomizes certainly Brazilian Jiu-Jitsu, but I think in a lot of ways MMA. Royce and both Jorge and their vision from Helio, from the roots of Brazilian Jiu-Jitsu, saw the wisdom in grappling, saw the wisdom in a completely different approach, much more realistic, hard-working, in-your-face kind of style of fighting that was effective. There was no Hollywood mystique or any of that stuff going on, and they showcased that. Royce was the vehicle to showcase that style, and I think in a lot of ways they're responsible for creating the sport of mixed martial arts as it stands today and revolutionizing martial arts in general. A nossa família Gracie, é tão conhecida no Brasil, todo mundo conhece um primo, conhece do professor da escola. Ah, rapaz, eu tomei aula com seu primo. Ah, eu conheci seu tio, seu pai foi muito amigo meu, seu pai me deu aula. O nome abre portas no Brasil. Chegando aqui, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia a família Gracie, ninguém sabe quem era quem. Quase que um pouco frustrado, tanto que quando eu cheguei, eu me lembro disso e eu tive essa conversa com uma sobrinha minha. Troca isso aqui por qualquer refeição, rapaz. Uso o açaí, mel, um açaí líquido para ajudar a bater e uma colher de queijo, de requeijão. O açaí puro eu nunca provei não, mas meu pai falou que é muito amargo. Então o açaí puro não tem que ter tem que botar um pouquinho de mel, tem que botar o queijo. O queijo dá um gostinho, dá um gostinho, dá a texture, um doce, adoça um pouquinho.